Você já sentiu que quanto mais fala sobre seus planos, menos as coisas acontecem? Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia, acreditava que o verdadeiro poder está no silêncio e que a transformação começa dentro de você, antes de qualquer barulho externo. No vídeo de hoje, você vai descobrir 5 regras psicológicas silenciosas, baseadas na filosofia junguiana, que poucas pessoas conhecem, e menos ainda têm coragem de seguir. Essas regras não apenas ajudam você a organizar sua vida, mas também te protegem de sabotagens externas e internas. Mas antes de mergulhar nesse conteúdo poderoso, já deixa seu like se você busca uma vida com mais clareza e propósito. E se você acredita no poder do autoconhecimento, se inscreve no canal agora mesmo, porque aqui você aprende a transformar sua mente para transformar sua vida. Agora respire fundo e prepare-se para mudar tudo em silêncio. O poder do silêncio interior. Na jornada da autotransformação, tudo começa com um ponto essencial: o silêncio interior. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Vivemos em um mundo barulhento, redes sociais, cobranças, comparações e vozes externas tentando ditar o rumo da nossa vida. Mas a verdade é que, para organizar a mente, é preciso silenciar o ruído externo e entrar em contato com a própria essência. O que é o silêncio interior? É um estado em que você fecha os olhos para o mundo e começa a ouvir seus próprios pensamentos, intuições e emoções com mais clareza. É nesse silêncio que mora a verdade sobre quem você é e quem você pode se tornar. A técnica silenciosa de Jung. Ele usava a técnica da imaginação ativa, onde a pessoa entra em um estado meditativo e observa suas imagens internas, sem julgamento, sem pressa. É como conversar com o inconsciente, de forma respeitosa e profunda. Exercício prático. Reserve 10 minutos por dia, sem celular, sem distrações. Sente-se em silêncio, respire fundo e observe o que aparece na sua mente. Não tente controlar, apenas observe. Essa prática vai fortalecer sua autoconsciência e acalmar a confusão mental. Porque antes de organizar o mundo lá fora, você precisa organizar o mundo aqui dentro. Corte o excesso. O inconsciente adora simplicidade. Carl Jung ensinava que o inconsciente é simbólico, direto e profundamente sensível ao essencial. Mas o que a maioria das pessoas faz? Complica tudo. Rotinas cheias, promessas demais, distrações por todos os lados. A mente se sobrecarrega com o supérfluo. E quando isso acontece, você entra num modo de sobrevivência, não de criação. Sua criatividade some, sua motivação desaparece e sua energia vai embora. Jung dizia: aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Por isso, organizar a vida em silêncio também é abrir espaço. É eliminar o que não serve mais. Hábitos, pessoas, objetos, metas falsas, para que o novo possa nascer. Exercício silencioso de limpeza mental. Pegue uma folha de papel e escreva: o que está ocupando espaço na minha vida, mas não contribui com nada? Liste tudo, sem filtro. Depois respire fundo e se comprometa a eliminar, afastar ou transformar ao menos um desses itens por semana. O cérebro agradece e o inconsciente entende: agora posso trabalhar por você, não contra você. Observe sem reagir. A arte do autodomínio psicológico. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste, mas aquilo que você compreende se dissolve. E isso começa com um poder raro hoje em dia: observar sem reagir. Vivemos num mundo barulhento. Todo mundo tem uma opinião, uma crítica, uma urgência. Mas você só começa a organizar sua vida de verdade quando aprende a ficar em silêncio por dentro, mesmo no meio do caos.
O segredo: tornar-se observador da sua própria mente. Antes de gritar, observe a raiva. Antes de responder, observe o impulso. Antes de desistir, observe o medo. Jung explicava que a consciência nasce da observação interna. Se você apenas reage, vive no automático. Mas quando observa, começa a entender o que te domina por dentro. E só aquilo que é consciente pode ser transformado. Exercício silencioso de poder interno. Nos próximos 3 dias, escolha um momento de estresse. No trânsito, numa discussão, diante de uma crítica. E diga mentalmente: estou observando, não reagindo. Esse pequeno intervalo entre o estímulo e a resposta é onde mora o seu poder. Quem domina a própria mente, organiza a própria realidade. E isso começa em silêncio. Enfrente sua sombra em silêncio. O lado oculto que te controla. Carl Jung nos alertava. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa é a essência da sombra. A sombra não é algo mau, é apenas o que você escondeu. A raiva que você nega, o orgulho que você disfarça, o medo que você finge que não sente, as vontades que você reprimiu para ser aceito. E sabe o que acontece com tudo isso? Vaza. Em explosões emocionais, sabotagens, vícios, crises repetidas. Você acha que é azar, mas é programação oculta. Jung dizia que o caminho da individuação, o processo de se tornar quem realmente é, passa pelo encontro com a sombra. Mas não é gritando com ela, é em silêncio. Como fazer isso? Comece assim. Observe o que mais te irrita nos outros. Observe o que você mais julga. Pergunte-se: o que isso diz sobre mim? A sombra sempre se projeta primeiro nos outros. Mas o que você enxerga lá fora, muitas vezes é o que ainda não aceitou em si mesmo. Silenciar para escutar a sombra é um ato de coragem. É onde começa o verdadeiro poder psicológico. Porque você só cura o que tem coragem de encarar. O poder do silêncio contra a manipulação emocional. Carl Jung compreendia o jogo invisível das relações humanas. Muitas vezes, o outro não quer entender você, quer te controlar. Sabe como isso acontece? Através da culpa, da provocação, das reações emocionais. Eles testam seus limites. Te irritam. Fazem você se explicar demais, se justificar, se desesperar. E quanto mais você reage, mais vulnerável se torna. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Mas atenção, nem tudo precisa de resposta. Nem tudo merece reação. Uma mente treinada entende que o silêncio é escudo. Quem domina o silêncio domina a situação. Porque o manipulador quer barulho, quer caos, quer controlar sua narrativa emocional. E você o desmonta com ausência de reação. Silenciar não é fraqueza, é estratégia. É manter o controle interno diante da tentativa externa de desestabilização. Pessoas emocionalmente maduras não entram em guerra toda vez que são provocadas. Elas escolhem seus combates. E o melhor campo de batalha é dentro da própria mente. Viva com intenção, não no automático. A maioria das pessoas acorda, trabalha, consome e dorme. Dia após dia, ano após ano. Vivem no piloto automático, como se estivessem anestesiadas. E o pior, acham que isso é normal. Carl Jung alertava: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Em outras palavras, se você não assume o controle da sua mente, alguém ou algo vai assumir por você. E é assim que acabamos. Em empregos que não gostamos, em relacionamentos tóxicos, afogados em dívidas, com a sensação de estarmos perdidos. Tudo isso por falta de intenção. Mas o que significa viver com intenção? Significa escolher seus pensamentos, filtrar suas ações, ser o arquiteto da sua rotina,
e não mais uma engrenagem girando sem rumo. Pessoas intencionais sabem por que fazem o que fazem, dão propósito até às pequenas ações, sabem dizer não quando é preciso e vivem com um senso claro de direção. A mente intencional é como um laser. Foca, corta, atravessa obstáculos. Já a mente no automático é como um nevoeiro. Vagueia, se perde e se deixa levar. Carl Jung dizia que o verdadeiro crescimento começa quando você se torna consciente do seu padrão. Então pergunte-se todos os dias: por que estou fazendo isso? Isso me aproxima ou me afasta do que quero? Essa escolha é minha ou foi imposta? Porque quem não vive com intenção acaba vivendo sob os planos de outras pessoas. A arte de se afastar sem explicação. Nem todo mundo merece uma resposta. Nem todo adeus precisa de justificativa. Carl Jung sabia disso. Ele dizia que a solidão não vem por estar só, mas por não ser capaz de comunicar as coisas que parecem importantes. E muitas vezes tentar explicar seu silêncio é desperdiçar sua paz. Quando você começa a se valorizar, quando entende que sua energia é preciosa e que seu tempo é limitado, você para de insistir em lugares, pessoas e conversas que só drenam sua força interior. Se afastar em silêncio é maturidade. É um grito de amor próprio sem som. É você dizendo: eu escolho a mim mesmo, e isso basta. Mas por que é tão difícil? Porque fomos ensinados a agradar, a explicar cada escolha, a justificar cada passo, como se devêssemos satisfação ao mundo. Só que a verdade é, você não deve nada a ninguém além da sua própria coerência. Gente que vive explicando tudo acaba presa no medo de desagradar. E gente que vive agradando demais costuma ser a que mais se abandona. Aprenda com Jung. Você é o que faz de si mesmo, não o que os outros pensam de você. Portanto, se algo te faz mal, afaste-se. Se alguém te machuca, proteja-se. Se o ambiente te afunda, saia. Sem cena, sem drama, sem discurso. Apenas vá, porque a sua paz vale mais do que a aprovação de quem não entende sua caminhada. O poder da observação silenciosa. Um dos ensinamentos mais profundos de Carl Jung é o valor da observação sem julgamento. Observar não só o mundo, mas principalmente a si mesmo. Observar em silêncio é uma prática que pode transformar sua vida. Quando você para de reagir automaticamente e começa a observar seus pensamentos, suas emoções, seus padrões de comportamento, você ganha clareza. Essa clareza permite que você entenda suas verdadeiras motivações, identifique hábitos que te sabotam, descubra quais são suas crenças limitantes e escolha conscientemente quem deseja ser. Jung dizia que o autoconhecimento é o início da sabedoria. E autoconhecimento só vem pela observação atenta e constante. Quando praticamos a observação silenciosa, nos tornamos menos vulneráveis às influências externas e mais conectados à nossa essência verdadeira. Exercício prático. Reserve 5 minutos por dia para se sentar em silêncio e simplesmente observar seus pensamentos sem tentar mudar nada. Apenas observe. Com o tempo, essa prática vai te ensinar a não se identificar com seus pensamentos e emoções, criando espaço para escolhas mais conscientes e uma vida mais organizada e equilibrada. Celebre as pequenas vitórias. No caminho para organizar sua vida em silêncio, é fácil esquecer de olhar para o progresso que você já fez. Carl Jung sabia que o autodesenvolvimento é uma jornada, não uma corrida. Muitas vezes, ficamos presos nas dificuldades e esquecemos de celebrar as pequenas conquistas. E isso é um erro. Cada passo que você dá, por menor que seja, é uma vitória contra o caos interno e externo. Jung dizia: a alegria genuína nasce do reconhecimento do próprio progresso.
Quando você celebra pequenas vitórias, você reforça hábitos positivos, ganha motivação para continuar, aumenta sua autoestima e cria um ciclo virtuoso de crescimento. Como começar? No final de cada dia, liste 3 coisas que você fez para melhorar sua organização pessoal, seu autocontrole ou sua paz interior. Pode ser algo simples como evitar uma reação impulsiva, reservar 10 minutos para meditar, dizer não a um compromisso que não te servia. Essas pequenas celebrações constroem uma base sólida para mudanças profundas e duradouras. Mantenha a organização e a paz para sempre. A organização da vida em silêncio não é um destino, mas um estilo de vida. Carl Jung nos ensina que a verdadeira transformação vem do compromisso diário consigo mesmo. Para manter a organização e a paz interior é fundamental continuar praticando o silêncio consciente, manter a observação constante dos próprios pensamentos e emoções, estar disposto a enfrentar a sombra sempre que ela surgir, celebrar suas vitórias, pequenas e grandes, e, acima de tudo, viver com intenção e propósito. Jung acreditava que a individuação, o processo de se tornar a pessoa que você realmente é uma jornada que dura toda a vida. Mas quando você abraça essa jornada com coragem, humildade e silêncio, descobre que o caos externo perde força, porque sua força interna se torna inabalável. Se você chegou até aqui, parabéns. Você está dando passos reais para organizar sua vida de dentro para fora. Se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que vai transformar a sua mente e sua vida. A jornada é longa, mas com as ferramentas certas e a mentalidade correta, você pode sim organizar sua vida em silêncio e viver com paz e propósito. Até o próximo vídeo.